segundo livro da Bíblia, é o texto que nós iremos usar. Capítulo 20. A gente vai ler o verso 3 e 4. Não, vamos fazer diferente. Nós iremos ler até o verso número 17, que vai relatar todos os 10 mandamentos, mas a gente vai se ater hoje só no verso 3 e no verso 4, que são os dois primeiros, tá bom? Mas como hoje é o primeiro dia, a gente vai iniciar essa série, vamos ler todos os 10 mandamentos aí, para que a gente possa ter uma ideia mais ampla. Verso 3, a partir do verso 3 do capítulo 20. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados dos seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem os meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os seus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem os teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe. Mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertence. Amém? Então, nós iremos tratar hoje, eu tinha dito até o verso 4, mas não, é do verso 3 ao verso 6. É o verso 6, tá bom? Que vai estar tratando aí sobre os 2 primeiros mandamentos, ok? Antes da gente começar a trabalhar sobre os mandamentos, vamos contextualizar aqui para a gente entender o que está acontecendo. O povo de Israel foi libertado do Egito. Deus libertou seu povo do Egito por intermédio de Moisés. Eles estão peregrinando no deserto. Eles chegam até um monte chamado Monte Sinai ou Monte Horebe, que é o mesmo monte. E lá, Deus entrega a Moisés 2 tábuas da lei escritas pelo próprio dedo de Deus. Nessas tábuas foram escritas aquilo que a gente conhece como os 10 mandamentos ou decálogo. O que significa decálogo? Significa 10 palavras. Quando o verso 1 aí do capítulo 20 diz assim, Deus falou todas essas palavras, né? É aquilo que a gente chama de decálogo, as 10 palavras de Deus, ou os 10 mandamentos. E Deus escreve em 2 tábuas de pedra, com o seu próprio dedo, e Deus entrega essa lei por intermédio de Moisés ao povo, como sinal da aliança que Deus estava fazendo com o povo. Ali no Monte Sinai, Deus está fazendo uma aliança com o povo de Israel. E esta lei é a formalização, a oficialização daquela aliança, daquele pacto que Deus estava fazendo com o povo de Israel. Deu para compreender? Então Deus entrega essa lei. Por isso que a gente chama de leis da aliança de Deus com Israel.
Claro que muitas outras leis Deus dá. Você vai ver aí que a partir do verso 18, do mesmo capítulo 20, capítulo 21, 22, 23 em diante, vai ter uma série de outras leis, ok? Só que os 10 mandamentos, ele resume, é um resumo da lei moral de Deus, é aquilo que a gente vai tratar daqui a pouquinho aqui, o que é lei moral. Mas ela é um resumo das leis de Deus para o povo de Israel e, consequentemente, para todo o seu povo. E algo importante, irmãos, que estes 10 mandamentos, este decálogo, ele foi a expressão do caráter santo e justo de Deus. Quando Deus ele concede esses 10 mandamentos ao povo, que o povo deveria cumprir aqueles mandamentos, Deus estava demonstrando, expressando o seu caráter, que é santo e que é justo. Então, os 10 mandamentos é uma expressão, é uma demonstração, é algo que reflete o caráter santo e justo do nosso Deus. Ok? Só que algo importante, que a gente precisa compreender, que muita gente faz confusão, muita gente mistura, muita gente não compreende. Irmãos, a lei de Deus, os 10 mandamentos ou as demais leis, a lei ela não salva. Deus não deu a lei para o homem ser salvo, tá? Pelo contrário, a lei ela revela os nossos pecados e as nossas falhas. Ela aponta o quão nós somos pecadores. Vamos ler algumas passagens? Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, verso 19 e 20. Capítulo 3 de Romanos, depois dos Evangelhos, livro de Atos, vai chegar em Romanos, capítulo 3, verso 19 e verso 20. Diz assim, Romanos 3, 19 e 20. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz aqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Mesmo livro de Romanos, capítulo 7, versos 7 ao 13. Olha o que Paulo continua dizendo. Capítulo 7, versos 7 ao 13. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso, pois sem a lei o pecado está morto. Antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Tanto na primeira passagem como na segunda, em Romanos. Que o pecado, ele justamente, ele reflete, ele demonstra o quão nós somos falhos. Porque por mais que tentemos, sempre iremos falhar em uma, em duas ou nas 10 leis do mandamento, os 10 mandamentos. Provavelmente todos nós que estamos aqui já desobedecemos, já pecamos e já quebramos todos os 10 mandamentos. Aí você vai falar, pera aí, presbítero, eu nunca matei ninguém. Só que aí a gente vai para Cristo, e Cristo vai dizer que aquele que odeia seu irmão é assassino. Será que eu nunca matei ninguém? Pera aí, presbítero,
presbítero, eu nunca traí minha esposa e meu esposo. Jesus vai dizer que se eu olhar para uma mulher na rua e desejá-la, é a mesma coisa de ter adulterado. Será que eu nunca adulterei? Portanto, irmãos, nós já quebramos todos os mandamentos. E o que Paulo está dizendo aqui, que eu só sei que cobiçar é pecado, porque a lei diz, não cobiçarás. Porque se a lei não dissesse, eu não saberia que é pecado. Então, o pecado aproveita da lei. A lei não é pecado, tá? A lei é santa, é justa, foi dada por Deus. Mas o pecado aproveita dos mandamentos para me fazer quebrá-los, para fazer desobedecer, para me fazer desobedecidos. Então, os 10 mandamentos, além de refletir, de um lado, o caráter santo e justo de Deus, de outro lado, reflete o nosso caráter injusto, o nosso caráter maculado, manchado e falho. Portanto, a lei não salva. Mais uma passagem aí para a gente fechar, Gálatas. Continua passando aí. Gálatas capítulo 3. Pode ler? Gálatas capítulo 3, verso de número 11. Pode ler alguém aí, por gentileza? 3, verso 11. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Amém? Deu para compreender? Mantém Gálatas aí, tá? Que a gente vai ler daqui a pouquinho outra passagem. O que Paulo está dizendo? Ninguém é justificado pela lei. Pelo contrário, porque a lei, ela aponta o meu pecado. Então eu não posso ser justificado por ela de maneira nenhuma. Então, a lei, irmãos, ela não salva, tá? Ela reflete o caráter de Deus e ela revela as nossas falhas. Uma outra função da lei, que ela conduziu a humanidade, o homem a Cristo. Ela serviu de tutor para conduzir o homem a Cristo. Gálatas 3, verso número 24, diz assim: assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Ela foi tutor, ela conduziu o homem, né? Tutor é aquele responsável por uma pessoa, né? É um responsável que conduz, geralmente uma pessoa que ainda é menor de idade, né? E não tem os pais, algo assim, e precisa de uma orientação, ou um tutor em uma faculdade. Você tem uma pessoa que tira suas dúvidas, que lhe conduz em todo o seu curso para que você possa se formar. Então é isso que Paulo está dizendo. A lei, ela é essa tutora que nos conduziu a Cristo para que fôssemos justificados pela lei, não, pela fé em Cristo Jesus. Tá bom? Outra coisa importantíssima. Existem, irmãos, 3 formas da lei. Você pode botar aí para Êxodo, tá? Pode manter aí em Êxodo 20. Existem 3 formas da lei. Quais são essas 3 formas? Existe a lei moral, existe a lei cerimonial e existe a lei civil. Vamos lá. Primeiro, quando eu digo que existe essa divisão nas leis, né? Não só os 10 mandamentos, mas, como eu disse, uma série de outros mandamentos que a gente vai tratar aqui um pouquinho. Essa divisão, irmãos, você não vai encontrar claro na Bíblia. Isso aqui é em primeiro lugar. Você não vai achar, essa aqui são as leis morais de Deus, essa aqui são as leis cerimoniais, essa aqui são as leis civis. Tá bom? Para o judeu, não existia essa divisão. Tudo era a lei de Deus. Tá bom? Só que, à luz das Escrituras e do Novo Testamento principalmente, nós entendemos que há uma divisão nessas leis que Deus deu ao povo de Israel. Primeiro, lei moral. O que é lei moral? A lei moral de Deus, irmãos, ela está em toda a Escritura. Antigo e Novo Testamento.
Ou seja, a lei moral de Deus, os aspectos, as leis que faz parte desse grupo de lei moral de Deus, elas servem para todos, em todas as épocas. Você vai ver essas leis tanto no Antigo como no Novo Testamento. Quer ver? 10 mandamentos é a lei moral de Deus, tá? 10 mandamentos é o grupo da lei moral de Deus. Você vai ver no Novo Testamento que a gente não pode matar, vai ver que a gente não pode roubar, vai ver que a gente não pode adulterar, vai ver que a gente não pode cobiçar, que não pode adorar outros deuses, que só há um Deus. Sim, porque é a lei moral de Deus. Então essa lei de Deus é imutável e ela é eterna, ela não é passageira. Tá? Então serve para todas as pessoas, em todos os lugares, em todos os tempos. Essa é a lei moral de Deus. E esta lei moral está resumida nos 10 mandamentos. Lei cerimonial. O que é a lei cerimonial? Eram leis para regulamentar o culto dos israelitas. Você vai ver leis como sacrifício de animais, rituais de purificação, vestes que os levitas deveriam usar, ordem dos sacerdotes, aquela série de leis. Você não pode comer isso, não pode comer animal com sangue, animal impuro. São leis cerimoniais, que eram regras que Deus deu ao povo de Israel para regulamentar o culto que eles deveriam entregar a Deus. Ok? E estas leis também serviam para distinguir o povo de Israel dos outros povos, tá? Para separar, para santificar o povo de Israel no que diz respeito aos outros povos que eles conviviam, que eram povos pagãos, ok? E aqui que está o importante: estas leis cerimoniais, sacrifícios, ordem de sacerdote, Arca da Aliança, tabernáculo, festas, né? Páscoa, Pentecostes, tabernáculo, tudo isso se cumpriu em Cristo. Ou seja, a lei cerimonial ou as leis cerimoniais se cumpriram em Cristo. Por que a gente não precisa mais sacrificar animal para perdão de pecados? Porque o Cordeiro de Deus já foi sacrificado. Ok? Então a gente vai ver que tudo isso, todas essas leis cerimoniais eram sombra, eram símbolos que apontavam para algo maior, que era o próprio Cristo. Circuncisão, né? que era onde o prepúcio do órgão masculino do menino aos 8 anos teria que ser tirado como sinal de aliança com Deus. Paulo vai dizer que a circuncisão hoje é no coração. Entende? Então, essas leis cerimoniais que a gente chama, se cumpriram em Cristo, e nós não estamos mais obrigados a cumpri-las. A lei moral, sim, que se resume nos 10 mandamentos, tá? Serve para os cristãos, não só foi para os israelitas, como muita gente diz. 10 mandamentos é do Antigo Testamento, não tem nada a ver com o cristão. Erro grotesco, erro muito perigoso. As leis cerimoniais nós não estamos mais obrigados, porque se cumpriram em Cristo. Leis civis. A gente precisa entender, irmãos, que no Antigo Testamento Deus está trabalhando com uma nação, ok? O povo de Israel. Israel é uma nação, é um estado. Como era um estado, uma nação, deveria existir um governo, senão virava bagunça. Então tinha que ter um governo, tinha que ter uma administração, tinha que ter leis. E estas leis, quando descumpridas, tinham punições. Hoje não é assim? Nós estamos debaixo das leis do nosso país. Se a gente infringe uma lei, a gente sofre uma punição. A gente é preso, sofre uma multa, independente. Então, como Deus estava tratando com nação, com um país, Deus deu leis civis. Por isso que você vai ver leis, por exemplo, para apedrejar certo tipo de pessoas, adúlteros, homossexuais, até crianças que desobedeciam aos pais. E às vezes as pessoas se assustam, meu Deus, e aí a gente tem que cumprir. Não, irmãos, porque Deus, a partir de Cristo, não trata mais com nação, com uma nação específica. Agora ele trata com a igreja, independente da nação, independente do país.
E os crentes estão subordinados às leis do seu país. Deu para compreender? Então, a gente tem as leis civis, que é do nosso país. Que diz que se a gente roubar, a gente vai ser preso. Que diz que se a gente matar, a gente vai ser preso. Então, existem leis civis para a gente. Só que essas leis civis do Antigo Testamento eram para a nação de Israel. Ok? Deu para compreender? Então, dá para a gente organizar aí essas leis de Deus em lei moral, que é eterna, lei cerimonial, que se cumpriu em Cristo, nós não estamos obrigados, e lei civil, que era para o povo de Israel como nação, que nós também não somos mais obrigados, porque o Israel de Deus hoje é espiritual, é a igreja. Nós estamos subordinados e devemos obediência às leis do nosso país. Ok? Deu para compreender até aí? Então, a lei moral permanece para os que estão em Cristo. Isso aqui que é o importante. A lei moral de Deus, que se resume nos 10 mandamentos, permanece para aqueles que estão em Cristo. Não foi só para o povo de Israel. Não só estava em vigor no Antigo Testamento. Ela permanece para todos os cristãos em todos os tempos. Mesmo na época da graça. Tem gente que faz, né? Esse dualismo. Época da lei e época da graça. Meu irmão, como se o Antigo Testamento fosse tudo lei, e se o Novo Testamento fosse tudo graça. Engano terrível. No Antigo Testamento a gente encontra a lei, mas a gente encontra a graça, ou se a gente encontra. No Novo Testamento a gente encontra a graça de uma forma mais plena possível em Cristo. Mas a gente encontra a lei? Claro que encontra, nas cartas dos apóstolos, em Cristo. Então, meu irmão, não tem esse dualismo aí que o povo cria. Então, a lei moral de Deus permanece para nós, para todos os cristãos. Ok? Nós não fomos livres da lei em Cristo. Não fomos livres da lei. Nós fomos livres da maldição da lei. Da condenação da lei. Porque a lei, a maldição da lei, ela nos conduzia ao inferno. Em Cristo esta maldição é retirada. A maldição, a condenação da lei. As consequências da lei. Mas não a lei. Deu para pegar aí? Deu para compreender? Então, em Cristo é a maldição da lei. Por isso que a gente diz, não existe maldição no crente. Não existe, Paulo disse, porque não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não existe. Por isso que, irmão, não existe campanha para quebra de maldição para crente. Vamos fazer aqui, presbítero David veio de uma família, exemplo, tá? Veio de uma família que o pai, que os avós era metido na Umbanda, era metido no satanismo, fez vários pactos, entregou até a vida de David ao diabo, sei lá, aos orixás, aos guias, aos deuses deles. Aí David se converte. David, vamos fazer uma campanha aqui para quebrar a maldição. Não precisa, meu irmão. Se ele nasceu em Cristo, toda a maldição é desfeita. Além disso, os pecados de David estavam levando ele ao inferno. Era a condenação da lei. Você pecou, o seu destino é o inferno, a condenação. Em Cristo, não há mais essa condenação em David. Não existe mais inferno para David, não existe mais condenação para David. Porque em Cristo é retirado esta condenação. Amém? David é só exemplo para todos nós. Laio, pode dizer. Então assim, o que eu pude entender. Então assim, quando você aceita a Jesus, todo o seu passado é limpo. Não interfere mais no que você vai fazer. E a condenação. Você volte a pecar. Não, mas vamos entender. Não é que a não ser que você volte a pecar. Nós voltamos a pecar. Mesmo em Cristo. Nós pecamos mesmo em Cristo. É verdade ou não? Mas a condenação da lei não permanece em nós. A condenação dos nossos pecados não permanece mais em nós. Então, tudo que a gente fazer vai ser consequência do nosso erro. Não entendi. Tudo que vier acontecer conosco Sim, vai ser devido ao nosso pecado. Isso. Agora, claro que a gente sofre com, por exemplo, mesmo eu crente em Cristo e salvo, se eu pecar algo mais grave, eu posso sofrer uma consequência aqui. Por exemplo, se eu cair na besteira de trair a minha esposa,
mesmo crente, lembra que Davi era crente e traiu a esposa, e caiu em adultério. O perdão de Deus não vai retirar as consequências de eu destruir minha família, sabe, acontecer divórcio, uma série de coisas. Porém, se eu estou em Cristo, irmãos, e se eu me arrependo, se eu estou em Cristo, eu vou me arrepender, com certeza, eu não vou mais permanecer naquele pecado. A condenação não está mais sobre mim, porque Cristo se fez maldição, Paulo vai dizer, Cristo se fez maldição por nós. Então, não é que nós não pecamos mais em Cristo, nós ainda continuamos sendo pecadores, mas a condenação do pecado não permanece em nós. Agora, aqueles que não estão em Cristo, a condenação do pecado permanece. A condenação do pecado permanece. Deu para compreender? Ok? E para a gente encerrar essa primeira parte, só para a gente entender aqui os 10 mandamentos, Cristo, irmãos, ele resumiu os 10 mandamentos em 2. Abra aí em Lucas, capítulo 10, verso 27. Lembrando que o que eu estou falando aqui não é para estimular a ninguém a pecar, de forma nenhuma. É para você fugir do pecado. Todo cristão deve fugir, deve resistir ao pecado. Tá? Se alguém, Lucas 10, 27, se alguém que se diz cristão em Cristo e deseja o pecado e não resiste ao pecado, meu irmão, esta fé não é verdadeira. Porque aqueles que estão em Cristo de verdade, ele resiste, ele cai por um deslize, mas logo ele luta contra aquele pecado, ele se afasta, ele muda de conduta. Ok? Então, isso aqui que eu estou falando, que às vezes quando a gente fala, a gente é pecador, dependendo como a gente entenda isso, parece que é algo para nos confortar, né? Não, eu sou pecador, então não tem problema, vamos pecar de forma nenhuma. Paulo vai dizer que a gente já morreu com o pecado e nós ressuscitamos em Cristo. Então, meu irmão, aliança com o pecado e cristão é incompatível, não existe, ok? 10, 27. Jesus diz assim: e ele respondeu: ame ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Aqui, irmão, o que Cristo faz? Ele acabou com os 10 mandamentos? Não. Ele mudou os mandamentos que Deus tinha dado ao povo de Israel e criou outros? Não. Ele apenas resumiu. Do mandamento primeiro ao 4, Cristo resume no ame ao Senhor de todo o teu coração. Porque se eu amar o Senhor de todo o meu coração, de todo o meu entendimento, eu não vou ter outros deuses, eu não vou ter outros ídolos, eu não vou usar o nome dele em vão. Entende? Segundo mandamento, ama o teu próximo como a ti mesmo. Se eu amar o meu próximo como a mim mesmo, eu não vou adulterar, eu não vou roubar, eu não vou assassinar, eu não vou cobiçar, eu não vou prestar falso testemunho. O que Cristo fez? Apenas resumiu. Então a lei permanece. A lei permanece. Tá bom? Então vamos lá. Dito isto, vamos entrar no texto. Primeiro mandamento. Verso 3. Não terás outros deuses além de mim. O que Deus estava falando para o povo de Israel? Que aquele povo de Israel, os israelitas, não poderiam de forma alguma ter outros deuses além do seu próprio Deus, do Senhor, que fez os céus e a terra. Por que é tão importante isso que Deus está dizendo para o povo de Israel? Por quê? O povo de Israel saiu do Egito. Egito, irmãos, os egípcios possuíam um panteão de deuses, vários deuses, inúmeros deuses. Ou seja, o povo de Israel ficou mais de 400 anos dentro desta cultura de vários deuses. É o Deus do sol, é o Deus da água, é o Deus da chuva. Para cada elemento, para cada coisa, os egípcios tinham um Deus. Fora isso, o povo de Israel estava sendo levado à terra de Canaã, e os cananeus também tinham um panteão de deuses. Tinham vários deuses, adoravam vários deuses, serviam vários deuses. Baal, Azera. O que Deus está preparando o povo? O povo que saiu desta cultura dos egípcios e também entraria em outra cultura dos cananeus, de vários deuses. Deus está falando: não terás outros deuses além de mim. Não se deixe levar pela religião desses povos.
pela cultura desses povos, pela idolatria desses povos. É isso que Deus está falando para o povo de Israel, tá? E consequentemente para todos nós. Agora, irmãos, uma pergunta aqui. Por que será que a idolatria ofende tanto a Deus? Você já parou para pensar? Por que será? Porque assim, tá, se eu abandonar a Deus para servir outros deuses, tudo bem, eu estou abandonando o meu Deus. Mas qual é o problema de, ao mesmo tempo, estar adorando ao meu Deus, ao Senhor que fez os céus e a terra, e servir outros deuses? Qual é o problema? Porque ofende tanto a Deus. E você vai ver o povo de Israel caindo várias vezes na história em idolatria, servindo a Deus Baal, aos deuses cananeus. Deus avisou tanto, mas mesmo assim o povo desobedeceu. E aí vieram as consequências. O povo foi exilado na Babilônia, nações inimigas lutaram contra Israel, prevaleceram, destruíram, enfim. Mas por que ofende tanto a Deus? Uma coisa simples, irmãos. A idolatria ofende a Deus porque Deus é simplesmente único. Porque simplesmente só há um Deus. Por que eu não posso chegar para minha esposa e falar assim: você só deve amar a mim? Não ame a sua mãe, não ame a sua irmã, não ame os seus parentes, não ame os seus amigos, só ame a mim. Por que eu não posso dizer isso para minha esposa? Porque eu não sou único. Porque há milhares e milhões de pessoas iguais a mim. Eu não sou exclusivo. E por que será que Deus fala: não sirva outro Deus além de mim? Não tenha outro Deus além de mim? Simples, porque Ele é único. Porque não há outro Deus. Lembra que eu falei aqui no estudo passado? Quando Deus fala: não sirva outros deuses, não é que outros deuses existam. Não é que eles existam. São criações humanas. Mas o que Deus está falando, e o ponto que Deus está tratando, é o sentimento do homem de servir outras coisas, fazendo outras coisas de Deus no lugar dele, porque só há um Deus. Por isso que Deus não é egoísta. Quando a Bíblia fala que Deus quer a glória somente para si, a glória, a honra, o louvor é somente para Ele, tem gente que fala: Deus é egoísta. Não! Porque eu não posso dizer isso. Eu quero a glória para mim, a honra para mim, porque, meu irmão, eu não sou único. Tem gente muito melhor do que eu. Eu não posso dizer isso. Mas Deus pode, porque Ele é único, porque não há outro além dele. Por isso que a idolatria ofende tanto a Deus. Ok? Calma que eu vou aplicar para a gente. Fica aí. Então, não importa, irmãos, quantos deuses são criados. Lembra que esses deuses são criaturas humanas. São criações humanas, melhor dizendo. Não importa quantos deuses os homens criem, só há um Deus verdadeiro. Só há um Deus verdadeiro, não importa, irmãos. E aqui a gente precisa ter cuidado com uma coisa, já entrando neste mandamento, de servir apenas um Deus. A gente precisa ter muito cuidado, porque às vezes a gente acha o seguinte: não, isso aí, eu só sirvo ao meu Deus, eu só adoro ao meu Deus. Isso aí, esse pecado aí eu estou livre. Esse pecado aí pode passar para o outro aí, que esse aí eu já tirei de letra. Mas vamos entender aqui um pouquinho. Primeiro, a gente precisa ter cuidado com a pluralidade. O que é pluralidade? A gente vive numa sociedade hoje que não há verdade absoluta, tudo é relativo. Todos os caminhos levam a Deus, todas as religiões são verdadeiras. Não importa qual Deus, esse é o discurso da sociedade. Não importa qual Deus que você serve, se você faz o bem, se o seu coração é bom, não importa. Né? Meu patrão estava até me falando essa semana que tinha uma pessoa lá que atirou para tudo quanto é lado. Ela tinha coisa do catolicismo, do protestante, maçom, espiritismo. Ela saiu atirando para tudo quanto é lado. A gente até fez uma brincadeira, né? Ela atirou para ver se acerta nenhum, pelo menos, né? Para ver se uma religião é verdadeira. Só que, irmãos, a gente precisa ter cuidado. Claro que o respeito permanece. Cada um é livre para crer no que quiser. Não é isso, não é desrespeito que eu estou dizendo. Nós devemos respeitar a crença e a fé de cada um. Porém, nós não devemos cair na besteira e no erro de achar que toda religião é verdadeira,
que todo Deus é válido, que o importante é as pessoas terem um coração bom, que todos os caminhos levam a Deus, de forma nenhuma. Só há um caminho que leva a Deus. Qual é o caminho que leva a Deus? Cristo. Só há uma religião verdadeira, cristianismo, que é baseado em Cristo. A gente precisa guardar isso. Eu respeito, mas não há como ter comunhão onde não há verdade. Se alguma religião não professa que Cristo é a verdadeira, é o verdadeiro Salvador e é Deus, eu não posso ter comunhão com esta religião. Eu não posso ter comunhão. Eu não posso achar que está tudo no mesmo pacote e tudo é válido. Que os outros deuses também são válidos. Cada um tem o seu Deus, cada religião tem o seu Deus. Nós precisamos tomar cuidado. Que quando a gente cai nisto, a gente está cometendo este pecado. A gente está abrindo brecha para dizer que há outros deuses, que há possibilidade de outros deuses. E a gente está negando a unidade do nosso Deus e a exclusividade dele, ok? E Deus, irmãos, Deus é aquele a qual eu entrego todo o meu coração e toda a minha confiança. Esse é o meu Deus. Portanto, se há alguém ou se há alguma coisa que eu entrego todo o meu coração que não seja Deus, eu estou cometendo idolatria. Deus é aquele que eu entrego totalmente o meu ser, a minha vida, o meu coração, a minha confiança. Eu não tenho sombra de dúvidas do que diz respeito a Deus. Não há nada em mim que eu não queira entregar a Deus. Tudo é dele. O salmista disse, né? Bendiga a minha alma ao Senhor e tudo que é em mim, bendiga o teu santo. Esse é Deus. Portanto, se a gente faz isso com um outro alguém ou com alguma outra coisa, nós estamos cometendo idolatria. Eu vou especificar isso mais no segundo mandamento aqui, tá? Mas, a priori, para a gente encerrar, Deus é aquele que nós entregamos todo o nosso coração. Era isso que Deus estava falando para o povo de Israel. O coração de vocês deve estar unicamente em mim. Vocês devem confiar unicamente em mim. Vocês vão passar por povos que adoram outros deuses, que confiam em outros deuses, que colocam o coração em outros deuses. Mas vocês devem ser diferentes. Não terás outros deuses diante ou além de mim. Eu sou único. O coração de vocês deve estar posto em mim. A confiança de vocês deve estar posta em mim. Amém? Ficou alguma dúvida sobre o primeiro mandamento? Não? Vamos para o segundo então. Segundo mandamento, verso 4. Não farás para ti nenhum ídolo, nem imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Olha que interessante que Deus está falando para o povo de Israel. Primeiro ele fala que o povo não deveria ter outros deuses. Não terás outros deuses. Ou seja, vocês não podem ter outros deuses. Aqui no verso 4 já é diferente. Não farás outros deuses ou ídolos. Primeiro, vocês não vão ter. Segundo, vocês não farão. Por que é importante isso aqui? Porque o povo de Israel podia pensar o seguinte: não, se ficasse no primeiro mandamento. Então, o que Deus proibiu foi a gente adorar a esses deuses aí que esses povos criaram. Que os egípcios criaram, que os cananeus criaram. Isso que Deus proibiu. Então, ninguém adora esses deuses. Mas Deus não proibiu de a gente criar ídolos, de a gente fazer ídolos novos. A gente não pode adorar o que já existe, né? Existe, não é que ele, voltando, né? Não é que eles existam de verdade, mas que os povos criaram. Não é? Deus só está proibindo a gente adorar e servir aos deuses que os povos já criaram, que já existem. Mas ele não está proibindo a gente criar ídolos novos. Deu para compreender? Aí Deus fala, além de não ter outros deuses, vocês não devem fazer outros deuses ou outros ídolos. Não farás para ti nenhum ídolo, nem imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Então eles não poderiam criar um Deus. Além de não poder ter outros deuses, eles não poderiam criar um outro Deus. Irmãos,
Vamos entrar aqui em algo importante, um pouco complexo, e vamos tentar entender. Primeiro eu vou falar do catolicismo, depois eu vou para o nosso meio evangélico também. Ok? Porque pau que pega em Francisco também pega em Chico. O que acontece, irmãos, com a Igreja Católica? A teologia da Igreja Católica? E se você falar para um católico, vocês adoram ídolos, imagens, ele vai lhe repreender na hora. De forma nenhuma, nós adoramos só a Deus. Nós adoramos só a Deus. Então, não caia nesse erro de chegar e falar, vocês adoram aos ídolos, as imagens. Eles vão lhe repreender na hora. Eles vão lhe chamar de ignorante. Você não estudou sobre a nossa teologia. Por quê? Porque olha a diferença que eles fazem. Eles fazem a diferença de latria e dulia. Vou explicar. Latria é um termo grego que significa adoração, adorar. Aí eles falam que latria é apenas destinado a Deus. Ou seja, nós adoramos apenas a Deus. A dulia significa venerar, honrar. Aí eles falam, nós veneramos e honramos santos, pessoas das Escrituras que foram mártires, que foram homens de Deus, e também pessoas da história da igreja que foram importantes, né? Que a igreja canoniza, transforma em santo, e aí a igreja deve prestar veneração, deve prestar honra. Essa é a diferença que eles fazem. Com os santos a gente faz dulia, com Deus a gente faz latria. Na teoria é tudo bonitinho, né? Legal, interessante. Só que na prática não é bem assim. Por quê? Porque o dulia deles com santos, eles promovem culto, eles fazem culto a estes santos que já morreram, fazem oração, né? Pedem para que eles intercedam a Deus por alguma causa, alguma situação, enfim, né? E para cada causa existe um santo, né? E Lutero vai falar uma coisa muito interessante falando sobre os 10 mandamentos. Ele vai falar que na época dele, quando ele estava ainda no catolicismo, se você sentia uma dor de dente, você orava para um santo. Se você sentia uma outra dor, você orava para outro. Se a crise era financeira, você orava para outro santo. Irmãos, e o que é adorar? Além de outras coisas, adorar é prestar culto. Além de outras coisas, adorar eu confio somente nisto. Portanto, eu posto a minha confiança. Portanto, eu oro somente a Ele, porque dele veio o meu socorro. Se eu presto culto, se eu faço orações a alguém que não seja Deus, eu vou cair, não importa o termo que eu vou dar, se é ludolia ou se é latria, eu caio na idolatria. Está dando para compreender? Então, na teoria é tudo bonitinho, né, que eles fazem, mas na prática não é assim. Porque a partir do momento que eu me prostro, irmãos, diante de uma imagem, a partir do momento que eu destino minha oração a alguém que já morreu, a alguém que vivo, morto, não importa, algum objeto que não seja Deus, eu estou cometendo idolatria. Eu estou confiando em alguém que não é Deus. Eu estou orando para alguém. Em nenhum lugar das Escrituras, irmão, você vai ver ninguém ensinando você a orar para outra pessoa a não ser Deus. A oração todas as vezes nas Escrituras, a oração é sempre destinada a Deus e a mais ninguém. E quem intercede por nós é Cristo e o Espírito Santo. Nós devemos honrar os profetas, os santos, os homens de Deus na história da igreja. Claro que nós devemos honrá-los. Só que em nenhum momento das Escrituras vai nos dizer que estes homens estão no céu intercedendo por nós diante de Deus, ou que pelos seus méritos eles têm o direito e o merecimento de interceder por nós diante de Deus. Em nenhum lugar das Escrituras. Isso foi uma doutrina humana. Tanto que é o papado que canoniza uma pessoa. O que é canonizar? É transformar em santo. Por exemplo, uma pessoa do Jequié fez obra de caridades, né, era muito exemplar de caráter e morreu. Aí tantos anos depois, o Papa, junto com o magistério, vai
pesquisar sobre a vida daquela pessoa e, dependendo, vai canonizar, vai tornar um santo. Aí, este santo vai ser destinado para uma área, dependendo do que ele fazia. Por exemplo, se ele cuidava de órfãos, vai ser o santo dos órfãos. Então, os órfãos vai sempre orar para este santo. Se cuidava dos pobres, vamos orar agora para este santo que é o dos pobres. Meu irmão, isso são criações humanas. E é isso que Deus está falando. Vocês não vão fazer ídolos. Olha o que Deus diz. Verso 5. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto. Meu irmão, mais claro que isso, só a água. Não te prostrarás, é o que eles fazem, e não prestarás culto, é o que eles fazem. Culto a Maria, culto a santo.